Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos falar dos erros que as senhoras e os senhores cometem com frequência ao investirem nos CDBs, LCI, LCA, ou seja, renda fixa bancária, como é que são as taxas, o que vocês deveriam saber como investir da forma certa para ganhar mais, correr o mínimo de risco possível, porque renda fixa, senhoras e senhores, também tem risco, mas sim poder rentabilizar e muito bem sua carteira e ganhar aquele gordo dinheirinho para poder contratar os mordomos e as mordomas financeiras para ajudar os senhores e as senhoras a sempre estarem com os melhores investimentos dentro do seu perfil de risco. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal do Seu Mordomo Financeiro. Aqui nós trazemos deliciosas informações sobre o mercado financeiro todos os dias e servimos às senhoras e os senhores o melhor que o mercado financeiro tem a oferecer. Não esquece também de inscrever se as senhoras e os senhores já cometeram esses erros, se vocês investem em CDB ou qual outro tipo de investimento em renda fixa que vocês preferem e o que mais que vocês gostariam que a gente falasse aqui sobre o assunto. Também não esquece de entrar na comunidade do Mordomo, porque lá a gente tira dúvida diariamente, sempre com o intuito de ser uma comunidade de fato e ajudar uns aos outros a investir cada vez melhor e serem cada vez mais abastados nas vossas fortunas. E aproveitando, teremos logo novidades. As senhoras e os senhores que residem aqui perto da região de São Paulo podem conhecer o mordomo e fazer perguntas ao vivo para o mordomo. Então escreva aqui, eu quero conhecer o mordomo ao vivo. Nós estamos com novidades chegando por aí e eu quero ter o privilégio de conhecer as senhoras e os senhores pessoalmente e poder ajudá-los respondendo todas as dúvidas de vocês ao vivo. Indo diretamente ao conteúdo, eu quero falar para as senhoras e senhores os erros que vocês cometem geralmente investindo em CDB. Claro, as senhoras e senhores são muito inteligentes, mas até gente inteligente comete erro muitas vezes e esses erros são comuns para quem ainda está começando principalmente e ainda não sabe todos os meandros e onde você precisa olhar para poder sempre estar investindo da melhor forma possível o seu dinheiro. E um dos principais erros que as pessoas cometem é não entender o que é CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título emitido pelos bancos para captar recursos. Os bancos pegam dinheiro das pessoas mais abastadas, como as senhoras e os senhores, pagam aquela taxa monumentalmente pequenininha e depois emprestam a taxas monumentalmente grandes, de fato, para outras pessoas que precisam do dinheiro, captam de quem tem e emprestam para quem não tem, com taxa de juros muito grande. Esse é o chamado spread bancário e o banco se financia e vive disso e não tem nada de errado nisso. Você tem que procurar os melhores bancos com as melhores taxas quando você quer emprestar dinheiro ao banco e os melhores bancos com as melhores taxas quando as senhoras e senhores precisam pegar dinheiro emprestado. É assim que funciona o mercado. E aí um outro erro muito comum que as senhoras e os senhores cometem é não olhar as taxas. Se você estiver emprestando dinheiro ao banco com rendimentos baseados no CDI, que rende um pouquinho abaixo da Selic, você tem que olhar quais são as perspectivas de taxa de juros. Por exemplo, as taxas de juros agora começaram a cair e já caíram em 2020 para 2%. Agora nós estamos com ela acima de 13%. Convenhamos que é uma diferença gigantesca. Imagina, senhoras e senhores, emprestando hoje o dinheiro para um banco a 100% do CDI, recebendo 13,25% ao ano, mais de 1% ao mês, e as taxas caírem de novo para 2%, e aí isso vai dar uns 0,15% no máximo por mês. Então de 1% para 0,15%, uma queda gigantesca. Vou dar um exemplo, 1%, as senhoras e senhores colocam lá R$1 milhão e recebem por mês algo em torno de R$10 mil. Se novamente nossa Selic cair para muito baixo, esses R$10 mil vão virar 6, 7, 5, 4, 3, 2 mil reais, e aí fica muito pouco para as senhoras e senhores viverem, porque estavam contando com 10 mil. Por isso, o indexador é tão importante. As senhoras e senhores com certeza querem viver muito, e para viver muito vocês têm que ter um dinheiro que cobre a inflação, e o melhor indexador no geral é o IPCA+, que gera um ganho acima da inflação, e aí se o IPCA é mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, você vai ganhar isso acima da inflação. Porém, tem uma pegadinha, o imposto de renda, o governo não é bobo, come um pedaço tanto do seu rendimento quanto da inflação. E aí, as senhoras e os senhores investem num título bancário, no CDB, por exemplo, que paga imposto, pagando IPCA mais 5, por exemplo, e aí
torcem para a inflação ser alta, para vocês ganharem 15, 20, 30%, mal sabendo que se a inflação for alta, você vai pagar imposto de renda em cima da inflação, que nem é lucro de verdade, mas o governo não é bobo e cobra da gente. Vou dar um exemplo, você pega o título IPCA mais 5, se a inflação for de 10%, como foi há pouco tempo, as senhoras e os senhores pagarão imposto em cima de 15%, 10 da inflação, mais 5 do seu rendimento, e aí pagarão imposto de 2,25 se pagarem 15% de imposto. Isso dá quase metade do rendimento real dos seus investimentos indo embora. Já se a inflação for zero, o seu rendimento vai ser de apenas 5%, mas também o imposto vai ser apenas de 0,75%. Se for 15%, o que dá para vocês 4,25 de ganho real, o que seria muito melhor do que os 2,75 do outro exemplo. E em terceiro, nós temos os títulos pré-fixados, que são os mais perigosos do mercado, porque eles variam muito, já que, apesar da taxa ser totalmente fixa, os ganhos reais acabam variando muito, porque a taxa é fixa, mas a inflação não é fixa. Imagine pessoas que lá em 2021, por exemplo, começaram a pegar títulos que pagavam 7% pré-fixados ao ano, e hoje nós temos títulos pagando 13, 14, 15, muito mais do que isso. Então esses títulos estão rendendo muito pouco. Há pouco tempo a inflação estava 12%, não havia qualquer proteção para essas pessoas, elas estavam perdendo dinheiro de fato, achando que estavam ganhando uma taxa fixa. Afinal, como eu já disse, taxa fixa é só aquela que é fixa acima da inflação. Imagina, senhoras e senhores, querendo comprar aquela Lamborghini de 5 milhões de reais, só que os seus investimentos não renderam o suficiente, a Lamborghini foi para 6 milhões e os seus investimentos estão só em 5 milhões e meio. As senhoras e senhores vão ter que comprar um carrinho mais barato para poder passear. Um outro erro muito comum é quando as senhoras e senhores ignoram a liquidez, pegam títulos muito longos para objetivos de curto prazo, vai precisar do dinheiro daqui a 1 ou 2 anos e pegam títulos para 4, 5, 6 anos porque pagam mais no geral e aí acabam perdendo dinheiro quando tem que trocar esse título no mercado que nós chamamos de secundário, e essa venda e revenda de títulos no secundário sempre gera uma perda, e essa perda às vezes acaba tirando boa parte das vossas rentabilidades. Também é muito comum quando as senhoras e senhores esquecem da tributação, lembrando, CDB tem imposto de renda, como eu já falei, LCI e LCA não tem que saber fazer o cálculo, lembrando que o imposto é regressivo, 22,5% até 6 meses, depois vai caindo até chegar a 15% acima de 2 anos. Então, tem sempre a taxa equivalente do LCI e do LCA em relação ao CDB. Também um erro muito comum que as senhoras e senhores cometem é somente procurar investimentos que não têm imposto de renda, tipo LCI e LCA, e esquece de olhar a taxa equivalente. Uma LCI ou uma LCA pagando 10% ao ano vai render menos do que um CDB que rende, por exemplo, 15% ao ano, mesmo que você pague 22,5% de imposto de renda. Afinal de contas, é essa conta que você tem que fazer o tempo inteiro. Um outro erro muito comum que as senhoras e senhores cometem ao investir em CDB é esquecer do FGC para os dois lados. Tem gente que acha que o FGC não existe, tem gente que acha que o FGC é milagroso, é santo e que nunca vai deixá-los abandonados, e nenhum dos dois é verdade. FGC existe e ele protege até R$250 mil por instituição e até R$1 milhão por CPF, renovados a cada 4 anos. O problema é, o FGC não é ilimitado, o valor geralmente gira de 2 a 3% do valor segurado, e se houver uma quebradeira geral de banco, infelizmente, as senhoras e senhores provavelmente não vão receber os seus suados dinheirinhos de volta. E aí a importância de uma excelente diversificação com CDB, LCI, LCA, com vencimentos diferentes, taxas diferentes, indexadores diferentes, com bancos diferentes, sempre protegendo o máximo possível a rentabilidade e a segurança dos seus investimentos. E por último, mas não menos importante, o maior erro que as senhoras e senhores muitas vezes cometem em investir em CDB é não contratar um mordomo financeiro. Saibam, senhoras e senhores, que os mordomos financeiros, os consultores de investimentos, são capazes de trazer as melhores taxas para os seus investimentos de renda fixa, principalmente. Tem muita gente que acha que só precisa para renda variável, mas é na renda fixa que nós, mordomos financeiros, consultores de investimento, podemos trazer o melhor que há para vocês, porque nós não temos viés, nós não recebemos rebate de taxas, então nós passamos para vocês as melhores taxas do mercado, e isso faz com que vocês tenham sempre a garantia de estar ganhando o máximo possível em rendimentos
sem conflito de interesse. Afinal de contas, quem paga o consultor é você e o ser humano trabalha para quem o paga. E existe uma máxima no marketing: se você não paga pelo produto, significa que você, senhoras e senhores, são os produtos. E é isso. Esses são os maiores erros que as senhoras e senhores cometem investindo em CDB. Se você comete esses erros, comenta aqui quais são os outros erros que você vê as pessoas cometendo. E se você precisar de mais informações, querer saber mais sobre como investir em renda fixa, em CDB, nós temos vídeos aqui falando sobre renda fixa, esse especialmente falando sobre os erros, os principais erros. Espero ter os ajudado, espero que as senhoras e senhores estejam contentes com o nosso trabalho e que as senhoras e senhores estejam sempre conosco, sempre trazendo aqui a vossa presença para que nós possamos cada vez mais crescer esse canal. Curte, comenta, compartilhe com quem vocês entendem que vão se beneficiar desse banquete de informações relevantes aqui no canal do seu Mordomo Financeiro.